Meus queridos irmãos, estamos na antevéspera da solenidade de Pentecostes. No próximo domingo, celebraremos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos com a Santíssima Virgem Maria. E durante esta semana, a última semana da Páscoa, nós meditamos, aliás, nas últimas semanas, nós meditamos sobre a despedida de Jesus, de seus discípulos, naquela conversa paternal, vamos assim dizer, com seus discípulos ao redor daquela mesa onde Jesus tinha instituído a Eucaristia. Era quinta-feira santa, era noite. Nós meditamos todas as passagens, as palavras de Jesus que ele foi derramando no coração dos seus discípulos. E ontem nós concluímos quando Jesus reza ao Pai pela unidade dos cristãos. Pai, que eles sejam um, como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora, terminada essa parte desse discurso de Jesus na última ceia, nós hoje pulamos para o capítulo 21, encerrando o Evangelho de João. E agora nós encontramos Jesus ressuscitado. Quando Jesus ressuscita, ele disse para as mulheres, lá no túmulo, ou ali no jardim, ao redor do túmulo, e de dizer aos meus discípulos, porém aos apóstolos, que eu os encontrarei lá na Galileia. Eu tenho encontro com eles lá. Por quê? Porque foi na Galileia que tudo começou. Precisamente ali nas margens do mar da Galileia, onde Jesus chamou os primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago, João, que eram pescadores. E agora os discípulos estão de novo lá no mar da Galileia. Eles se dispersaram com a morte de Jesus. Cada um foi para o seu lado. Quem estava aos pés da cruz? Apenas João. Todos os outros escondidos em algum lugar, com medo. Os discípulos, exatamente aqueles que foram próximos de Jesus, não suportaram o peso da paixão e da cruz. Se dispersaram. Mas Jesus agora quer reuni-los de novo. Assim como Jesus se despediu deles em torno de uma mesa, e eles se dispersaram, agora Jesus lá no mar da Galileia vai encontrá-los também ao redor da mesa. De uma mesa. A mesa de Jesus ali, e dos discípulos, foi uma pedra que está lá até hoje. Vocês que estão recebendo a lembrancinha de aniversário deste ano, vocês estão recebendo exatamente a foto desta pedra que fica dentro da igreja do primado de Pedro, ali no mar da Galileia,
E esta pedra é chamada Mensa Christi, a mesa de Cristo, onde Cristo preparou pão e peixes para os seus discípulos. E depois de Jesus come com eles, eles reconhecem que ali está o ressuscitado, é o Senhor. Jesus faz 3 perguntas para Pedro, apenas para Pedro. Pedro, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta uma segunda vez, Pedro, tu me amas mais do que os outros? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro fica triste, porque ele se lembrou daquilo que Jesus havia dito lá na outra mesa, lá no cenáculo de Jerusalém. Antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Por isso Pedro fica triste e diz, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus, diante de cada afirmativa de Pedro, Jesus disse, Patis ovis meas, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Então Jesus agora, ele que já havia constituído Pedro, lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, tu és Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Agora Jesus entrega a Pedro todo o rebanho. Aquela igrejinha que está ali, feita de pedras, chamada Igreja do Primado de Pedro. Quer dizer, Pedro é o primeiro entre os outros. Ele é o primeiro. Pedro é o primeiro. Por isso que o Papa é o sucessor de Pedro. Em linha reta. Pedro e vem, né? Até chegar Francisco. 266 papas. Nesses 2000 anos de história da igreja. O Papa é o legítimo sucessor de Pedro. Jesus não quis que a sua igreja fosse um aglomerado de pessoas. Como disse o Papa Francisco, a igreja não é uma ONG. A igreja não é um sindicato. A igreja não é uma associação, mas a igreja é Cristo presente neste mundo. É a continuadora da obra de Cristo. A igreja que deve dar continuidade àquilo que Cristo começou, implantar o reino de Deus neste mundo. Por isso a igreja, ela tem uma organização. Tem Pedro, o Papa, os bispos como sucessores dos apóstolos, sacerdotes, o povo de Deus. Esta igreja de Cristo. Esta igreja que Cristo sonhou. Por isso Jesus não disse para Pedro, sobre essa pedra eu construirei as minhas igrejas. Nunca houve a palavra igreja, nós nunca vamos encontrá-la no plural no Evangelho. Sempre é a igreja. E nós fazemos parte desta igreja.
Por isso hoje, quando nós estamos nos preparando para celebrar Pentecostes, nós somos chamados a rezar pelos sagrados pastores da igreja. Por aqueles que Cristo escolheu, como Ele escolheu Pedro, Ele escolheu os outros ao longo da história. É Jesus mesmo que disse lá naquele discurso aos apóstolos, lá na última ceia: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para que produzam frutos, e frutos que permaneçam. Então é Cristo quem escolhe os seus pastores. E nós, os escolhidos por Cristo, muitas vezes não somos fiéis. Não somos verdadeiros pastores, a exemplo do Cristo bom pastor. Então hoje nós rezamos pelos pastores. Eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a rezar. Santa Teresinha, ela rezava pelos sacerdotes, principalmente. Ela disse: eu vim ao Carmelo para salvar as almas e rezar pelos sacerdotes. Nunca da boca de Teresinha saiu uma única palavra condenando qualquer sacerdote. Um único gesto. Sempre ela teve compaixão. Mesmo aqueles sacerdotes que ela percebia que não eram lá muita coisa, ela rezou por todos e continua no céu a interceder. Por isso nós pedimos a Santa Teresinha que continue esta sua missão: rezar pela salvação das almas e pelos sacerdotes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.